O podcast de hoje traz a primeira mulher a este espaço. É o espaço da entrevista, onde as pessoas falam de vida pessoal, falam de suas profissões. E a maioria das lideranças que aqui trouxe falam de políticas, porque são agentes públicos, a maioria deles que estão aqui. Eu já fiz um acordo aqui com a Lidiane Catani, para a gente não falar há quanto tempo nós nos conhecemos, senão vai denunciar a idade minha e dela também. Então eu vou fazendo uma pergunta assim, Lidiane. Em breves palavras, um relato da sua vida até chegar a concorrer a vereadora. Eu sei que você é técnica em vestuário, eu sei que você é jornalista. Conheço muitas lutas suas, muitas caminhadas, muitas batalhas para chegar no ponto que você está hoje. Como é que foi tudo isso? Então, Tony, primeiramente muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco da minha trajetória, tanto da minha vida pessoal como da minha vida profissional, agora a política também. Então, vamos lá para a tua pergunta. Eu acho bem importante eu falar que eu sou filha de comerciante, meu pai tinha uma lanchonete, então eu me criei nessa lanchonete, na Salgado Filho. Até o Frutuoso, numa ocasião, ele conheceu a lanchonete do meu pai, ele fez comentários em uma das colunas dele que ele tinha no jornal. Pontuando, Frutuoso Oliveira, jornalista, não é caçadorense, mas viveu muitos anos em Caçador, assessorou prefeitos, deputados e hoje atua em Florianópolis com a área de assessoria política e eleitoral, notadamente com pesquisas eleitorais. Isso mesmo. Então, só para que vocês saibam a minha origem. A minha mãe, ela é da família dos Catani, empresa de ônibus. De Pato Branco? De Pato a família? Branco, isso. Só que a gente só herdou o sobrenome e dívidas. Enfim, a empresa ela passou por crise financeira e realmente assim hoje a gente não herdou nada, simplesmente minha mãe acabou herdando dívidas, isso sim. Mas a partir daí eu sempre estudei em escola pública. Daí no decorrer, eu sempre fui diferente, Tony, diferente na maneira de me vestir, na maneira de me comportar e com o passar do tempo, isso foi aflorando cada vez mais intenso, essa minha diferença entre as demais pessoas. No meio da multidão, eu sempre acabei me destacando. E na minha adolescência, na minha juventude, já comecei a enfrentar dificuldades com relação à amizade. Eu tive sempre mais amizade com homens do que com mulheres, justamente por conta dessa minha ousadia, essa minha diferença. Seria dizer hoje, você já tinha uma visão um pouco à frente do seu tempo? Eu ouço muito essa frase de pessoas se referindo à minha pessoa, que em todos os tempos da minha vida eu sempre estive à frente do meu tempo. E não é todo mundo que aceita você ser diferente. Então eu sofri muito com isso. E te digo que demorei para eu conseguir trabalhar essa discriminação. Hoje fala-se muito em cancelamento, em a pessoa ser excluída, e eu me senti muito excluída por muito tempo, por conta dessa minha diferença. E eu te digo, Tony, eu não mudei para agradar as pessoas, porque eu sabia que quem gostava de mim realmente me aceitava do jeito que eu sou. E realmente, quem não gosta de mim não tem por que ficar. Então, é igual a minha rede social. E quem não gosta de mim normalmente não segue. É assim que acontece. Mas eu te faço uma pergunta ali agora mais no campo econômico. Vida difícil, com dificuldade, como é que foi? Não. Graças a Deus, assim, meu pai então tinha lanchonete, meu pai vendia fruta, ele comprava aí no interior, né, dos agricultores, e ele vendia fora de Caçador, lá para o Paraná. Então a gente nunca passou necessidade de nada. Quantos irmãos e irmãs você tem? Por parte da minha mãe e do meu pai, juntos, nós somos em 5. Eu sou a filha mais nova. Mas daí meu pai, mais tarde, se relacionou com uma outra mulher e tem 2 filhos com essa mulher. Então, nós somos, no todo, 7 filhos do meu pai.
Mas, assim, te digo francamente que a gente não é rico, nunca foi rico, classe média, enfim, baixa, mas nunca passamos necessidade, sempre tivemos as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. No início, quando eu era adolescente, jovem, nós era os parentes ricos da família, entende? E daí, com o passar do tempo, o meu pai foi perdendo muito do que ele tinha de bens, assim, de coisas materiais, enfim. E daí eu lembro que um dia uma tia minha falou assim: nossa, mas o Paulo era tão bem de vida. Tu vê como a gente vale enquanto a gente tem dinheiro. Mas te digo assim, realmente nós no passado, quando eu criança, adolescente, a gente tinha uma vida muito estável. Por mais que meu pai não tinha a escolaridade, ele estudou até a 4ª série, minha mãe também, mas aquela época me parece que era muito mais fácil de ganhar dinheiro. Então, nós não estudamos em escola particular nunca, nenhum dos meus irmãos, mas a gente tinha uma vida muito boa. A gente nunca se privou de nada, de ter as coisas, de comer o que a gente queria, de ter as coisas que a gente queria. Uma vida bem tranquila. E daí, como eu te falei lá mais tarde, que daí meu pai teve alguns... na verdade, como ele trabalhava com tomate, com cebola, carregamento, essas coisas, ele levou muitos canos com relação a essa... Você conhece a questão dos agricultores, que meu pai era um atravessador, né? Era uma pessoa que comprava e vendia cargas para fora. Onde ele comprava, ele tinha que pagar pelo nome dele, e quem comprava dele nem sempre pagava. Isso, então, por esse motivo, meu pai perdeu muito dinheiro com esses negócios, enfim. Mas, assim, a gente sempre teve uma vida tranquila, todo mundo tem casa, né? Digo, eu e meus irmãos. Enfim, com relação à questão financeira, realmente, a gente tem uma vida estável. Mas, assim, eu lembro que daí, meu sonho lá, adolescente, era ser jornalista e trabalhar com moda. Era o que eu mais queria na minha vida. Então, comecei fazendo estágio no BESC. E daí, naquela época que abriu o jornal Gazeta Sul, eu consegui entrar. Fazer uma coluna de comunicação e de moda, e eventos, enfim. Eu estava super realizada. Não ganhava nada, mas achava o máximo, assim. Foi aquele tempo que eu estava me descobrindo como profissional, enfim, muito sonhadora. Sempre fui sonhadora, sempre disse assim, um dia eu vou trabalhar na Globo. Era o meu sonho, sabe, Tony? Mas, e fui correr atrás do que eu queria. E, realmente, com a minha identidade formada, personalidade forte, sabia o que eu queria, sabia me... Eu sempre dizia, olha só, eu era adolescente quando eu falava isso. Eu preciso saber um pouquinho de tudo para eu ter um nível de conversação com qualquer pessoa que eu vá conversar, para que eu possa, pelo menos, dominar a conversa. Para não ficar como uma boba na história. Justamente. Então, muito jovem, assim, quando eu comecei, tinha 23 anos, eu já tinha essa mentalidade. Já era muito de ler, de observar, de acompanhar as notícias. Então, como eu comecei a trabalhar na imprensa, como jornalista, como repórter, eu lembro que eu já tinha um nível assim para conversar com um médico, com um advogado, com um empresário, porque eu já ia preparada para poder ter um nível de conversação com esse profissional. Então, eu sempre fui muito assim exigente comigo mesmo. E daí eu lembro que meu sonho era a televisão, que nem eu te falei, queria ir para a Globo. Mas não fui para a Globo. Mas consegui entrar para a televisão. Eu consegui uma oportunidade, eu fiz um estágio no SBT em Lages, mas não gostei. Não gostei. Muita concorrência, muita, sabe, picuinha dentro, assim, um para querendo comer o rabo do outro. Desculpa o palavreado, mas... Mas é uma real. Essa é a realidade que eu vivi lá em Florianópolis. 3 meses eu pedi para minha mãe, eu quero voltar. Porque eu não estava mais aguentando. Era muito sozinha, muita solidão. É um campo muito disputado, né? Normalmente é um espaço... Não, é um espaço pequeno, os espaços nobres são muito reduzidos. Existem várias questões que envolvem você estar no ar. Existe a beleza, a dominação do assunto, a competência, mas também a questão econômica, quantos anunciantes você está trazendo. Não é um campo muito fácil para lidar, não é? Verdade. E daí, assim, não desisti. Voltei para Caçador.
Mas daí surgiu a oportunidade para eu ir a Lages, na época trabalhar num jornal impresso também. Mas lá, como eu sempre fui muito expansiva e sempre fui muito de saber ocupar meu espaço e conquistar meu espaço, acabei tendo a oportunidade de trabalhar na televisão em Lages. Trabalhei na TV Pinhão, trabalhei na Rede TV Sul, do seu Roberto Amaral. Inclusive, estive com ele ano passado, em novembro. Fui receber uma homenagem pela vereança em Lages, e ele estava nesse evento. E daí a gente parou para conversar. Eu disse, seu Amaral, olha cá onde estou. Tu sabe que eu ganhei a conta na sua empresa, porque um dia eu fiz uma reportagem com o CIE. E eles tinham a Fundação Carlos Jofre do Amaral. O CIE é aquela empresa que oferece estágios. Parecido, sempre... não vou dizer que é igual, com o Instituto Evaldo Lodge, o IEL, vinculado à Fiesc, isso, etc. O CIE é o Centro Integrado Empresa Escola, isso, que daí eu, no caso, pego estagiários para trabalhar nas empresas. Então, eu fiz matéria, eu achei fantástico o trabalho deles, fui lá e fiz uma reportagem. E, justamente com o concorrente da Fundação Carlos Jofre do Amaral, que também prestava esse serviço. Acabei ganhando a conta lá, daí eu contei essa história e a gente acabou dando boas risadas por conta disso. Eu disse, que bom que vocês me deram a conta, porque hoje olha onde eu consegui chegar. E daí, outro dia, também ano passado, o pessoal do CIE esteve na Câmara, usando a palavra livre, e daí eu comentei mais uma vez, e mais uma vez a gente deu risada pelas circunstâncias do ocorrido, e graças a Deus eu consegui avançar, e hoje estou na posição que eu me encontro. Eu acho assim que tudo na vida a gente tem que passar. Difícil, eu lembro que sempre ganhamos, Tony, você lembra? Eu lembro que trabalhei em todos os meios de comunicação aqui em Caçador, a gente sempre ganhava um salário mínimo. E em todos os veículos a gente tinha dificuldade de receber. Tu lembra, né? Trabalhava um mês, a gente trabalhava 2 meses para receber um salário. E te digo, Tony, eu era muito feliz. Era muito feliz. Porque fazia o que gostava. Fazia o que gostava. E, eu não sei, acho que como eu ainda morava com meus pais, eu não tinha a questão das despesas, de ter que bancar despesas, então aquele um salário mínimo que a gente ganhava lá, era o suficiente para a gente comprar uma roupinha boa que a gente queria usar, comer alguma coisinha diferente que a gente queria comer. E driblando as dificuldades econômicas e financeiras. Então, assim, eu te digo que eu era feliz, andava de lotação, era uma das pessoas mais felizes do mundo, sabe? Bem diferente de hoje. As pessoas acham que dinheiro traz felicidade, mas não é. Isso não é certeza. Uma colega nossa jornalista, aliás, formou com você e disse que dinheiro não compra felicidade, mas compra cerveja, que é quase a mesma coisa. Mas eu queria pontuar que você falou do jornal Gazeta Sul. E essa aqui é uma informação importante que pode ter gente que não lembra. Aqui em Castor existiram vários jornais, um dos primeiros foi o do saudoso Nilson Tomé. Depois teve a Folha, Telmo, que ficou por muitos 25 anos aí circulando. Teve o Gazeta Sul, teve o Informe do Adriano, que o nome existe, mas não tem tanta circulação impressa mais em Caçador. Tem o jornal, a gente fala jornal do Moacir, que é o Extra, que ainda circula na versão impressa. Houve um tempo aqui em Caçador que nós éramos aí mais de 30 jornalistas vinculados aos jornais impressos. Os tempos mudaram. E hoje nós temos um jornal impresso circulando em Caçador, que é o Extra, mas já tivemos uns 12 sites. Mas quando se convoca uma entrevista coletiva, ou coisa que o vale, é que você percebe realmente quantos tem. Justamente. Porque aí você sabe quem atua na área e quem fica só recebendo as informações e não participa de nada. Verdade. Mas, enfim, eu me lembro que você teve uma revista. Sim, maravilhosa. Que ano você começou com a revista? Acho que foi 2014, Tony. Agora, bem certo, eu não me lembro, mas acho que iniciei em 2014. Eu fazia paralelo junto, porque assim... Foi o Jornal Folha? Tu lembra, né? Eu trabalhava no Jornal Folha,
trabalhava na Folha, e daí assim, ganhava muito pouco. E daí eu produzia aquela revista, era um encarte de moda, de variedades, dentro do jornal Folha. E na época eu recebia para fazer isso. E daí o Telmo disse assim, Lidiane, estou cortando custos, enfim, quero ver com você. De repente, eu pago a impressão e você comercializa as publicidades para você fazer o teu salário. E daí eu topei. E realmente, assim, eu ganhei muito dinheiro, assim, consegui ter uma vida bem tranquilinha com o que eu ganhava vendendo publicidade e produzindo a revista. E a revista foi o auge, assim, todo mundo amava. Chegava no final de semana, queria abrir a folha para ver quem é que saiu, enfim, era muito recheada de informações com relação à área de variedade, enfim, dentro dessa revistinha. Daí acho que foi realmente, agora não me recordo, pode ser que esteja falando errado, mas acho que foi em 2014 mesmo, que eu iniciei com a revista mesmo. E eu sempre fui assim, Tony. Eu sempre dizia para mim, ou eu sou a melhor ou eu estou com os melhores. Não aceito outra posição. E eu sempre gostei de coisa boa. Tanto que a minha revista, assim, você lembra dela, ela não perdia nada para as revistas a nível nacional. Era muita qualidade de conteúdo, muitas páginas, cerca de 100, 120, 150 páginas. Incrível, uma revista assim com design super atual. Então, eu sempre me espelhei no que é bom. Eu sei o que é bom. Como eu gosto muito de falar, não tem como a pessoa gostar de água, essa água aqui, se ela só toma uma água de torneira, entendeu? Então, ela não tem uma referência. É a mesma coisa com relação a tudo na vida da gente. Se a gente não tem a referência de que aquilo é bom, do que aquilo é melhor, para você o feijão com arroz está ótimo. Qualquer lugar está bom, qualquer material está bom. Justamente. Então, como eu conheço coisas boas, eu sempre busco ser a melhor, estar com os melhores. Quando você está numa roda de conversa, a melhor coisa que tem é você estar conversando com uma pessoa que saiba muito mais do que você, porque daí você vai estar aprendendo. Crescendo. Justamente, crescendo, aprendendo, enfim. Porque se você está o tempo inteiro convivendo com pessoas que estão o tempo inteiro te ouvindo, você instruí-las, porque eu digo assim, dica todo mundo dá. O que a gente precisa é de pessoas que nos instruam. Porque a pessoa que instrui você, ela já vivenciou, ela tem experiência do que ela está falando. Então, entre dica e instrução, eu fico com a pessoa que vai me passar uma instrução. Porque, de fato, ela vai agregar algo que realmente vai fazer a diferença na minha vida. E voltando ali na revista, você parou as atividades da revista há algum tempo. Não, o que te levou a isso? Na verdade, o digital. O digital entrou com força. Ou eu migrava para o digital, inclusive migrei para o digital, abri um canal também no YouTube, comecei a gravar vídeos também no YouTube, comecei com as redes sociais, Instagram, Facebook, prestando assessoria na parte digital para algumas empresas na cidade. Essa era a minha fonte de renda, até antes de eu entrar para a vereança. E quando que ocorreu aquele do curso técnico de vestuário. De vestuário? Então, eu sempre trabalhei, bem lá atrás, quando eu iniciei, eu fiz um curso, eu gostava muito de moda, tanto que as pessoas viam que eu era sempre diferente no modo de me vestir, sempre fui diferente. E daí, lá, jovenzinha, eu fiz um curso de estilismo na época, com a Arlete Lemos, que hoje é casada com o Mauri Casagrande, lá da Clínica Veterinária Caçadora. Ela dava aula no IFSC, na época. E daí eu fiz um curso com ela de estilismo. E daí sempre trabalhando com moda. Tanto que daí a revista era um caminho para isso? Isso. Editoriais de moda, escrevendo sobre moda, tudo isso me ligava à moda, fazendo eventos de moda, fotografia de moda, tudo ligava à moda, tudo que era ligado à moda, naquela época acabava sendo referência na cidade. As pessoas me contratavam para prestar serviço nas lojas, o que hoje a gente vê as meninas, as novas influencers da cidade fazendo, de ir nas lojas, vestir roupa e mostrar roupa. Fotografar, etc. Essas coisas relacionadas ao mercado da moda, ao mercado da beleza. Isso tudo eu fazia na parte impressa, no passado. Então, eu tenho muita ligação com relação à moda por conta disso. Daí, quando abriu
o curso técnico de vestuário aqui, automaticamente eu fui fazer. Você se viu dentro do curso? Sim, eu estava lá, realmente, assim, eu gostava muito, muito, muito as aulas no IFSC. Eu admiro muito a instituição IFSC. Por quê? Porque lá a gente estuda mesmo, entendeu? Não tem aquela coisa assim, que nem na faculdade, hoje em dia a gente vê, você vai para lá, o professor, não estou falando, não generalizando, mas assim, tem muito disso, você vai lá, tu ganha, você vai fazer um trabalho sobre tal assunto, estão dispensados. No IFSC, não. A gente chegava, se eu não me engano, acho que era 7 horas até as 10, era das 7 às 10, aula intensa, de segunda a sexta-feira. Então, foi um curso técnico onde eu aprendi muito mais do que na universidade. Que foram 4 anos que eu consegui, inclusive, fazer simultaneamente. Concomitantemente. Por conta de que lá, ali na universidade, a gente fazia desse método de faz um trabalho aqui, uma coisa ali, depois, né? E daí eu podia conseguir conciliar os dois. O que a Lidiane fala aqui, amigo que nos dá o prazer da audiência, essa questão assim da formação. As universidades, e a Uniarp se difere em algumas coisas, porque vários cursos da Uniarp estão muito bem avaliados, mas a maioria das universidades dispõe das aulas, coloca a aula à disposição. E aí entra uma questão que o acadêmico, o aluno, nem sempre está muito lá com aquele assunto. E aí passa que realmente ele não adquire aquele conhecimento lá na universidade. O que é um erro por parte do acadêmico e do aluno. Por quê? Porque eu considero que ter um diploma, e eu tenho um, te dá um certificado de formação. Mas lá no mercado, na hora de buscar o emprego, o mercado vai fazer uma nova seleção de quem realmente está preparado para exercer aquela função. Então, o meu recado para você acadêmico é assim, você paga uma mensalidade ou você tem bolsa, usufrua, participe, aproveite, cobre. Porque lá na frente o mercado vai cobrar que você conheça aquilo que o seu certificado diz que você deve conhecer. Então esse é o meu recado com relação à universidade. Mas ali, daí no curso de jornalismo. Daí o curso de jornalismo, mas assim, porque eu venho do jornalismo desde 97. Desde 97. Nós combinamos que nós não íamos falar muitas datas, Lidiane. Eu já estou com 48 também. Então, eu iniciei na comunicação em 97. Então, você fazer as contas, quando a gente ingressou... 25, 26 anos já. E daí, quando eu ingressei no curso de jornalismo, foi realmente por conta do diploma, para a gente ter um diploma. Porque, queira ou não, eu te digo assim, Tony, por eu não ter uma formação na época, eu via assim que formação superior, no caso. Isso. Eu via assim que as pessoas não davam credibilidade para a gente, porque, ela não é formada. Que nem uma vez que eu coloquei... Existia uma briga do portador do diploma e os não diplomados. Sim. Eu não sou diplomado em jornalismo, meu diploma é de secretariado executivo bilíngue. Pois então, Tony, daí eu lembro que, deixa eu te contar uma passada, que as pessoas têm muito de desmerecer, achando que a gente não tem competência justamente por não ter um diploma. Mas eu vejo que tem muita gente autodidata que realmente tem muito mais conhecimento e sabedoria do que uma pessoa diplomada, entende? Também, só que eu me cobrava muito isso. Eu achava que eu precisava fazer um curso superior justamente para mostrar para os outros. Atestar um conhecimento que, na verdade, você, em grande parte, já tinha. Como todos os meus colegas da época, todo mundo já era jornalista prático. Cobra criada, como a gente fala. Então, nós tínhamos muito conhecimento prático. Só relembrando, naquela tua turma tinha Adriano Ribeiro, Rafael Seidel, sim, toda a galera da comunicação. Ângela Cardoso, Mariana Piacentini, o Malinowski de Fraiburgo. Sim, uma galera, assim, todo esse pessoal que são veteranos na comunicação, são todas pessoas que ingressaram no curso junto comigo. Nós somos a primeira turma de jornalismo aqui da cidade, com muito orgulho.
Porque, quer ou não, a gente faz parte da história. Todos deram a sua contribuição. Na última turma de jornalismo, eu recebi um convite de uma professora da Uniarp para fazer o curso de jornalismo. E eu optei, porque na época eu estava envolvido em alguns outros projetos, em não fazer o curso de jornalismo. É claro, meu amigo, minha amiga, que aos 60 anos, não que eu me sinta velho, mas as prioridades vão mudando e eu não cursei jornalismo. Mas eu estou nessa de microfone, de escrita, desde 29 de setembro de 1989. Então essa é a nossa luta. Como disse, a minha formação é em secretariado executivo bilíngue, eu sou mestre em ciências da educação. E continuo aprendendo todos os dias. Sim. Ainda hoje estive num evento no interior e aprendi mais um pouco sobre vários aspectos. E eu estou sempre aberto para aprender. Mas a entrevistada é a Lidiane, deixa eu perguntar para ela. Lidiane, e a causa animal? Quando que entrou na tua vida? A causa animal entrou na minha vida justamente na época que eu trabalhava no Jornal Folha, em 2010. Então, comecei com uma coluna abrindo espaço para divulgar filhotes, cães que estavam abandonados, porque precisavam de um lar. A gente divulgava um animal que foi atropelado e que precisava pagar um tratamento médico, que a gente acabava acolhendo. Então, eu ingressei na causa animal a partir do jornal, na época também. Dessa forma, acabei, com o passar do tempo, me tornando referência. Quando tinham algum problema com o animal, as pessoas acabavam me procurando, e daí eu comecei, foi uma bola de neve. E olha, te digo uma coisa, Tony, semana que vem eu fui convidada para participar do Fórum Estadual de Políticas Públicas Municipais, justamente para falar sobre a minha atuação na causa animal. E o tema que eu vou trabalhar... Aonde que é esse evento? Em Florianópolis. Promovido pelo CIAP Brasil. Então, justamente por eles acompanharem a minha trajetória nas minhas redes sociais, eles viram a minha atuação e eles me veem como referência. Mas te digo, Tony, o tema que eu vou abordar é a causa animal, como não entrar numa fria. Porque a gente vai muito coração, eu lembro que na época eu começava assim, daí tinha aquele animal com sarna, por exemplo, que você sabe que não é da noite para o dia que você cura todos os tratamentos. Qualquer doença mais grave, um tumor, um próprio cio de uma cadela que teve os filhotinhos, você vai ficar com aquele animal, vai ter que ficar com aquele animal em tratamento no mínimo 2, 3 meses, 4 meses. E daí eu lembro que na época eu comecei a hospedar esses animais num hotelzinho da Cleide Miller. E daí, assim, gastava o que eu ganhava, mantia essas despesas nesse hotelzinho. Teve uma época que eu tinha 5, 6, 7 cães hospedados. E daí o custo estava muito alto, gastava em torno de R$1.000 por mês. R$1.000 e pouco por mês, para mim fazia falta. Tratamento, daí, medicamento, consulta. Não, tratamento, essas coisas, a gente sempre fazendo ação social, sempre passando o pote para tentar conseguir doação para custear essas despesas. Fazendo ações sociais, pedindo nas redes sociais, para a gente poder estar custeando o tratamento. Mas essa despesa de hospedagem, normalmente era eu que custeava. E daí surgiu a oportunidade de eu estar levando esses animais para um terreno no interior, que é uma propriedade do Denilson Araújo. E daí era uma moça que eles tinham arrendado lá para morar, e ela era bicheira também, bicheira no sentido de que gostava de bicho. E daí, então, eu pagava para ela. Daí, então, de 1.000, eu passei a gastar 300, que daí, independente, se eu tivesse um cachorro ou 10, eu ia pagar aqueles 300 para ela atender aqueles animais. Fora as despesas extras, né? Ração, blá, 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 né? Era por minha conta. Mas aí diminuiu os custos. Só que passou-se um ano depois, e daí era tudo eu. Por que na época eu montei a também? A Fundação Lidiane Catani. Porque era eu e eu. Era eu, levantava de manhã, ia para o abrigo. Primeiro, eu tinha, se não me engano, eu tinha acho que 5 cachorros em casa, 2 pequenininhos dentro de casa e mais 3 que era fora, também resgatados. Que tinha resgatado doentes e vieram para minha casa.
Daí, como eu não tinha como levar toda essa cachorrada lá para casa, daí eu levava lá para essa moça cuidar. Lá no sítio. Nessa propriedade. Inicialmente. Daí passou um ano, daí nós chegamos a ter quase 50 cães lá nessa propriedade do Denilson. Um inferno, Tony. Um caos. Eu saía, fazia a rotina na minha casa, dos meus ali, daí eu saía, ia lá, moro ali no Berger, ia até lá na caixa d'água. Não, sentido caixa d'água, antes da Ipagre. Então dá uns 10 minutos da minha casa até lá, todo santo dia. Ia de manhã, limpava, juntar cocô, lavar xixi, lavar tudo lá. Quem tem cachorro sabe como é que é isso. Daí eu fazia comida em casa, daí eu misturava, porque a ração que a gente comprava nunca era de qualidade. Então agregava com comida para ter mais nutrientes. E daí os animais, às vezes, tinha animal doente que precisava de medicação, enfim. Daí acabou que às vezes eu saía lá 10, 11 horas da manhã, às vezes meio-dia, dependendo do número de cachorro que tinha aí animais para medicar. Sol, chuva, sábado, domingo, não tinha, tudo, era eu. E a minha mãe, coitada, por mais que ela não apoiasse, não achasse que eu estava entrando numa... Eu sabia que eu estava num barco furado, mas ela minha mãe nunca me soltou a mão, entende? Nunca abandonou você nessa caminhada. Mesmo ela não gostando e sabendo que eu estava me metendo numa fria. Ela nunca me largou, ela sempre me apoiou, sempre esteve comigo. Mas numa fria por quê, Lidiane? Fria por quê? Porque, meu caro, o custo é muito alto. Despende de dinheiro, de tempo, emocional. Tudo isso pesa, Tony. Faça as contas. E se bobear, ainda tem a rejeição de parte da sociedade. Muita rejeição, muita crítica. É assim, se eu recolher para você, aqui, esse cachorro, eu sou 10. Ela é a melhor protetora do mundo. Se eu te disser que eu não vou recolher, eu não valho nada. Porque aí as pessoas pensam elas querem só que você recebe para fazer isso, que é a tua obrigação recolher. Nunca recebi R$1 da prefeitura. Até hoje, nunca recebi nenhum grão de ração da prefeitura. Que fique bem claro isso. Eu mantenho tudo isso que eu fiz desde 2010, faço as contas, há 13 anos, tudo que poderia sobrar do meu orçamento, eu usei para pagar a conta de cachorro. Se você me virar hoje, virar minhas contas, eu estou com dívida. Eu não tenho R$1. Tenho a casa que eu moro lá, inclusive está penhorada agora, depois que o meu pai faleceu, onde eu moro. Então, assim, ó, nem casa hoje. Moro de favor ali na casa, nessa casa que eu estou do meu pai. Enquanto tiver esse problema de processo aí, nem casa eu tenho. Pois é. Eu tinha uma pergunta engatilhada, mas a tua resposta me encaminhou para outra. Eu vou tentar fazer duas numa, porque nós tem bastante perguntas e o tempo vai se esvaindo. Quantos animais você cuida hoje? Quase 150 cães. Jesus. Quase 150 cães. E daí, assim, até tenho antes vereança e pós-vereança. Antes as pessoas me ajudavam, ainda me ajudavam. Mas depois que eu me elegi, as pessoas pararam de ajudar absurdamente. Tem muita gente que ouço de pessoas que relatam que me elegeram justamente para usar o subsídio para pagar as despesas dos cães, para não precisar mais estar pedindo ajuda. Que não faz o menor sentido. Todos os outros vereadores usam o subsídio deles para suas políticas e para sua subsistência. Isso, entendeu? E eu uso o meu subsídio e vivo hoje só da vereança, porque como a gente falou, eu sou da comunicação, sou da moda, eu me afastei porque é uma área que... Como é que eu vou atuar na vereança se eu preciso colocar uma pastinha no braço e vender publicidade, que você, acredito bem, sabe a dificuldade que é de você conseguir vender uma publicidade. Não sei. Então, como que eu teria esse tempo e ânimo para estar vendendo publicidade, para daí depois produzir todo um material, para daí... Não tem, gente. Se você quer ser um vereador atuante, você tem que se dedicar à vereança. E eu estou me dedicando
24 horas a vereança. Desde que eu me elegi, eu estou atuando na Câmara de Vereadores. E vivo só do subsídio. E estou lá, com 15 mil reais de conta, mais uma vez, porque antes de eu me eleger, eu já tinha feito um empréstimo de 14 mil para pagar a conta de cachorro, que foi virando uma bola de neve, as pessoas não ajudam, a gente o tempo inteiro tendo que fazer ação social. Eu, assim, não suporto mais pedir ajuda. Fui lá, fiz um empréstimo de 14 mil na época. Estou pagando até hoje, vou pagar ainda por muito tempo esses 14 mil. Quando eu me elegi, eu fiz mais um empréstimo, devia 19 mil entre ração e clínica veterinária. E daí também, na época, eu fiz empréstimo porque meu pai precisava fazer uma cirurgia. Então, 2 mil do meu subsídio já vai para pagar esse empréstimo até o final do meu mandato. Então, 2 mil reais. Recebo 7,5, 2 mil reais vai para pagar o empréstimo, para pagar essa conta de cachorro e a cirurgia do meu pai. Então, 14 mil mais 19 mil. Se você for olhar minhas prestações de conta, está sempre no negativo, que quem pagou foi a Lidiane. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dependendo do mês. E daí, ganho 5.500 hoje na vereança, faço as contas, para 150 cachorros, dá pior ração, vai quase 2.000 quilos mês, gasta da pior ração, em torno de 8 mil reais só de ração. Então, daí as pessoas pararam de ajudar absurdamente. Daí não é só ração. Daí eu já estou respondendo ao Ministério Público. Ano passado, os vizinhos lá não gostam da gente, porque nossa estrutura não é adequada. Tudo lá foi construído. É uma favela de cachorro. Foi construído com doação de pallet, madeira velha, tudo velho, tudo descarte das indústrias. Nós somos polo madeireiro aqui na cidade, então eu consegui todo esse material, algumas coisas eu comprei, enfim, para a gente montar aquela favela de cachorro. E daí lá é uma favela de cachorro, e a estrutura não é adequada, não está dentro das normas da vigilância, os cachorros fogem, eles ficam nas ruas. Mas aí vem aquela pergunta. Não é ataque à gestão pública, é para a gente conhecer. O caçador tem uma política de proteção aos animais? Na verdade, o que eu gosto, eu sempre digo e falo no plenário com muita propriedade, porque eu vivo a causa animal, a realidade da causa animal. Hoje, o nosso executivo ele apenas atende o termo de ajuste de conduta determinado pelo Ministério Público de Santa Catarina, que é o TAC, só. Então, é aquela coisa, ele oferece serviço, mas não atende a demanda. Então, a nossa realidade hoje em Caçador é essa. O serviço está lá disponível, mas não atende a demanda. Por exemplo, se nós temos... Deixa eu te contar, estive conhecendo a realidade de Navegantes. É uma questão de prioridade, gestão pública e o cara ser visionário. O cara de Navegantes viu na causa animal um nicho para se promover também politicamente, que o cara também não é burro, né? Em 1 ano e meio que eles terceirizaram para uma OCIP a causa animal, eles já castraram mais de 8 mil cães. Lá, em Navegantes, animal de rua, eles microchipam, eles castram, eles vermifugam, eles dão Bravecto, que é um antiparasitário dos mais caros, o mais barato, acho que deve estar um comprimido R$100, que é para um cachorro desse tamanho, um comprimido, R$100. Eles dão para os animais que eles recolhem, fazem a castração, fazem a microchipagem, vermifugam, vacinam, tudo eles fazem. O repasse em Navegantes é 228 mil mês. Para esta manutenção. Para o Departamento de Centro de Bem-Estar Animal de Navegantes. Em Caçador, a previsão no orçamento na LDO e na LOA para 2024, para Caçador, é de 350 mil. Ano. Entendeu? A diferença? E eu te digo assim, nós temos uma vereadora em Navegantes que ela é animalista. Para ela está sendo muito fácil. É esse o termo para quem cuida de animais? Isso. Hoje em dia usa-se animalista, a vereadora animalista. Para ela está sendo excelente a gestão dela. Por quê? Porque ela tem apoio do poder público. Eu estou enxugando gelo. Desde que eu entrei, eu continuo. Eu, Lidiane,
chamando a responsabilidade para mim, porque o poder público está se eximindo de fazer o serviço que seria deles. E também não digo que o problema é somente do executivo. Nós, terceiro setor, a gente tem a nossa contribuição, e principalmente a sociedade. Porque não é o poder público, não é a ONG que abandona animal. Não é o prefeito, a prefeitura, o centro de bem-estar, o órgão público que abandona. Quem abandona é a sociedade. Então, o problema está na sociedade. Lidiane, eu ouvi atentamente aqui tuas explicações, tudo. E eu tenho certeza que você está querendo fazer essa pergunta também. Você se arrepende de ter adotado essa causa? Eu digo que, sou bem franca em dizer que sim. Sim, de fato. De fato, porque, olha, gente do céu, não é fácil. É um desgaste. Físico, por quê? Eu vivo com dor de estômago, dor de cabeça, estresse, porque, meu caro, eu não tenho saída. Hoje em dia, eu não tenho saída. Eu, a cada 4 dias, eu estou passando meu cartão de crédito R$1.000 para comprar ração. Até quando que você acha que eu vou aguentar nesse ritmo? A outra pergunta que você está querendo fazer. Lidiane, o que pode acontecer com você neste procedimento? Não sei se a origem foi uma denúncia que foi no Ministério Público. Então, na verdade, com relação a isso, a promotora da época, ela simplesmente deixou parado essa notificação. Porque na época foi uma notificação, ela queria simplesmente informações, ela queria me ouvir para ver o que de fato que estava acontecendo. Só que daí, como tomou uma proporção muito grande, há mais de um ano, já estamos há quase um ano e meio, que o proprietário pediu para eu sair dessa propriedade, que é cedida. Sou muito grata ao Osni Ribeiro, que vende gás, que é o proprietário lá do sítio, que nunca me cobrou R$1 para eu ter esses animais lá. Mas assim, ele quer investir na propriedade, ele pediu há praticamente um ano e meio para que a gente saísse de lá, porque ele quer investir na propriedade. E você não conseguiu? Não, para onde que eu vou levar esses animais? Entende? Outro problema, Lidiane. Deixa eu te contar, deixa eu só concluir. Dia 15 agora de julho, antes do dia 15 de julho, 30 dias antes, os cuidadores que moravam lá, eles me comunicaram que eles iam sair do sítio, que eles iriam lá para o assentamento Hermínio Gonçalves, porque eles são idosos, eles já estavam cansados daquele inferno, porque é assim, meu caro. Você sabe o que é? Quando eu cheguei aqui, o teu cachorro estava latindo, você se incomodou com o teu cachorro. Porque ele estava latindo, que nós ia gravar, que ele poderia estar latindo. Então, imagina 100 cães juntos latindo, às vezes brigando. Te digo que mais de um cão morreu por conta de ataque de outros cães, lá no abrigo. Porque lá tem de tudo, né? Entende? Tem os cães mansinhos, todos tranquilos. Eles são mansos, todos, eles convivem, tem várias baias, eles são separados. Mas se de repente... Que nem gente, né? Às vezes se estranha, os irmãos se estranham, se pega no pau, os cachorros também fazem a mesma coisa. E lá não é diferente. Então, até eu sair da casa, eu ir lá... Atender o cachorro, já morreu. Entendeu? Então, já aconteceu várias vezes esse problema de eles se matarem entre eles. E daí eu te digo, não é vida para ninguém. E daí eles saíram, então, dia 15. E daí eu iria contratar um outro caseiro. Porque assim, eu acho que ele não vai fazer a gente sair o quanto, assim, rápido. A toca de caixa. É. E daí eu cheguei lá com esses caseiros e disse, não, a gente não quer ninguém de estranho aqui. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer agora para cuidar desses cachorros? Dia 15 de julho, eles saíram. E daí o dono do sítio, Osni, ele chegou, eu liguei para ele, Osni, o teu irmão disse que eu tenho que sair de lá, que enfim, que não tem conversa. E eu disse, meu Deus, para onde que eu vou levar todos esses cachorros? No total são quase 150. Já chego no... Porque que lá agora tem quase 100 e cadê o resto? Daí ele me deu 90 dias, que encerra agora dia 1º de outubro. E eu fui já, quando eu soube que os cuidadores iam sair, eu já procurei mais uma vez, pela 1000ª vez, o prefeito, pedindo ajuda. E daí, ficou acordado deles nos doar um terreno.
Daí agora, semana passada, recebi um comunicado no protocolo desse processo que a gente está de pleitear um terreno, dizendo que não poderia ser doação, acho que vai ser incomodato, enfim, a gente não sabe ainda. Mas assim, o tempo urge. Que agora, não é agora, mas na nossa região agora, tem uma lei 13.000 e alguma coisa que limita as subvenções e blá, 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 blá. E você pode conseguir, ou seja, comodato, não sei como é que é o procedimento lá. Mas é burocrático pra caramba até você ultrapassar essa fase documental para ter acesso a esse terreno. Mas daí eu te digo, por mais que ele doe o terreno, enfim, preste o terreno, a gente não tem dinheiro para construir. E daí eu digo, meu caro, a gente não tem dinheiro para manter o abrigo. Ou acho que eu vou continuar tendo que passar meu cartão de crédito até onde? Até onde? Meu cartão de crédito todo mês, 7 conto? Lidiane, outra pergunta. A gente vê pela cidade toda animais soltos, mas eu vou me referir a um local especificamente, o Parque Central. Ali já houve denúncia de cachorro atacando pessoas, de cachorro atacando outros animais menores e tal. Como é que você pensa sobre esse assunto? Como resolver isso aí? Não vai se resolver, porque se eu não conseguir achar um lugar para os meus cachorros, a gente vai se abancar lá no Parque Central. Vou fazer uma barraca e vou levar os cachorros para lá, porque para onde que eu vou levar esses cachorros? Me diga. Para onde que eu vou levar esses cachorros? Se estão se incomodando com meia dúzia de cachorro que circula no Parque Central, então imagine se daqui a pouco nós tivermos mais cerca de 150 cães distribuídos aí na cidade, abandonados novamente. E te digo uma coisa, Tony, se todos esses anos eu não tivesse, o abrigo vai para 6 anos que eu tenho abrigo, se eu não tivesse acolhido todos esses cães nesse período, eles estavam por aí. A quantia de animais que nós eles estavam por aí. E te digo mais uma coisa, de uma ninhada, em 10 anos a projeção é mais de 80 mil novos cães. Entendeu? Bom. Então você veja o trabalho que eu, Lidiane, já fiz pela nossa cidade. E ainda no final das contas eu serei crucificada caso... Isso é impossível, porque você sabe que se eu abandonar esses cães, eu vou presa. Eu vou responder, não sei se vou presa, enfim, mas eu vou responder por abandono de animais. Isso mesmo. E assim... Se o Centro de Bem-Estar Animal da Prefeitura, ele acolhe o animal, ele trata o animal, ele fica com o animal 2, 3 meses lá para o tratamento, quando ele estiver recuperado, ele pode devolver. Eu, Lidiane, não posso. Você, Tony, não pode, porque se caracteriza abandono. E te digo que nós estávamos falando dos 150 cães, só na minha casa, depois que os cuidadores saíram de lá, na minha casa eu estou com 51 cães embaixo, no porão da minha casa e na área externa, porque eu tive que trazer mais, em torno de 20 cães do abrigo, porque eles, porte pequeno, cachorros que viviam com aqueles cuidadores lá dentro da casa, eles estavam à mercê de serem mortos pelos cachorros porte médio e grande lá do abrigo. Então, para dar um pouquinho mais de segurança, eu trouxe eles para a minha casa. Então, só na minha casa, hoje eu estou com 51 cães. Então, imagine como está a minha casa. Porque dentro de casa, lógico, não tenho cães. Mas na parte onde eles convivem, gente, tem dias que é um inferno. Eu tenho só um. Devo isso aos meus filhos, Brenda, Victor, Antônio e Manuele. Eu relutei muito para ter cão em casa, aí veio uma cachorrinha, a Nina, e depois ela foi com os meus filhos, e ela emprenhou e nasceram outros 3 cães. A mãe dos meus filhos destinou 2, um foi para Lebongués, o outro foi para Santa Cecília. Não tinha onde ficar o terceiro e menorzinho. Veio para minha casa para ficar uns dias e já está na minha casa há cerca de 1 ano e 8 meses e agora quem não deixa sair sou eu. Mas cuidadinho, banho, shampoozinho, vermífugo, vacina, ração, cuidados como se fosse uma criança dentro da minha casa.
eu optei, amigo, amiga, a dica para você, quer ter animais? Todo cuidado com o animal. Na minha casa tem áreas que o meu cão, Rook, R-O-O-K, e tem lugares que eu permito que ele entre e lugares que eu não permito que ele entre. Mas ele é hoje não um peso, mas motivo de cuidado. Ah, eu vou sair, vou viajar, vou visitar familiares no Paraná. Eu sei que tem o Hulk que eu não consigo levar, portanto eu tenho que encontrar alguém que se disponha a vir cuidar. Então, gostar de animais, muita gente gosta lá na casa do outro. Mas gostar de animais não é gostar na casa do outro. Gostar de animais é fazer a sua parte social tendo o animal, adotando se for possível e cuidando como se fosse alguém da família. Isso é gostar de animais. Com o meu, eu só tenho um. Com o meu, eu tenho todos os cuidados como se fosse um filho. Então, isso é gostar de animais. Tony, você se predispõe a fazer um papel social parecido com a Lidiane? Não, não consigo. Do jeito que está, eu consigo conviver. Mas eu aqui, até tomando a palavra Lidiane, eu só, como diria um dizer militar, concito, incentivo, oriento, indico que a sociedade cuide dos seus animais. Quer ter animal? Ótimo, cuide. Esse é o recado. Agora vamos retomar, Lidiane, uma parte que você não gosta. Política. Por que não gosta? De certa forma, é ironia. Lidiane, como é que você entrou na política? Você se filiou a um partido? Entrei na política justamente pela causa animal. Eu me elegi pela causa animal. As pessoas me colocaram em uma das cadeiras por conta do trabalho que eu faço há 13 anos em prol da causa animal. Então, por esse motivo, eu ingressei na política. Mas vejo que hoje a política mais atrapalha a causa animal. Eu, estando na política, mais atrapalhou a causa animal do que favoreceu. Porque muitas proposituras que eu apresentei na casa foram rejeitadas pelos nobres vereadores, justamente por eles acharem que eu estaria legislando em causa própria. Nós sabemos que tudo que for relacionado à causa animal, direto ou indiretamente, eu, Lidiane, estarei sendo favorecida. Então, de fato, mais atrapalhou do que a gente conseguiu avançar. Muitas políticas públicas que seriam favorecidas, que nós estaríamos favorecendo a causa animal, infelizmente não avançaram justamente porque tem a política. Por causa da Lidiane. Por causa da Lidiane. Porque a Lidiane vai faturar apoio e voto em cima desse troço aí. Justamente. Que partido está afiliada? Hoje eu sou PP. O PP tem na Câmara hoje 2 vereadores, você e o vereador Itacílio Ficali. Você vislumbra ali na frente, no mês de março, tem uma janela, aliás, que nome, hein? Uma janela política em que você pode trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato. Você vê essa possibilidade de troca de partido? Não. Eu te digo que o ano passado, sim, eu queria muito, porque eu tive atritos com o próprio presidente do partido aqui de Caçador, o Brajo, mas a gente conseguiu fazer as pazes. Porque sabe que política é política, né? Tem egos. E, de fato, eu não era de acordo com algumas atitudes e comportamentos que ele teve com relação à minha pessoa, e realmente, naquela época, eu tinha vontade de me desligar do PP. Mas a gente começou a ter uma conversa e a gente começou a se entender, aparamos as arestas, como diz, e hoje a gente voltou a conversar, a ter um convívio agradável, e por isso, momentaneamente, eu não tenho interesse nenhum em sair do PP. Só que a gente tem que ver o cenário político do ano que vem, para ver se há possibilidade, eu vou à reeleição, se há possibilidade, e também tem muito a ver com relação à causa animal. Se eu conseguir avançar, eu acho que eu devo seguir na política, mas se eu ver que realmente eu não consegui avançar em nada, e eu dar BO com relação a essa questão do abrigo e tudo mais, eu nem sigo mais na política. Porque você acha que se eu tiver que recuar, se eu tiver que abrir mão do abrigo, tem várias, a gente tem que olhar todo o cenário para ver se realmente eu vou conseguir fazer algo pela causa animal, porque quem me elegeu
espera. Elegeu que eu faça alguma coisa pela causa animal. Mas te digo que já, realmente, eu acredito que eu já fiz muito. Isso grata muito às emendas impositivas, porque se nós não tivéssemos as emendas impositivas, a causa animal não teria avançado em nada. Em nada. Então, eu te digo que tudo, praticamente, 90%, porque nós temos um percentual que a gente tem que destinar à saúde, o restante, nesses 2 anos de emendas, eu destinei praticamente tudo para a causa animal. Ano passado, eu fiz um repasse para a prefeitura, para o Centro de Bem-Estar Animal adquirir um carro, que eles sempre viviam dizendo que eles não poderiam ir buscar os animais de pessoas em situação de vulnerabilidade, animal de rua, porque não tinha carro, se recusavam em fazer o atendimento. Então, eu fiz um repasse para que eles adquirissem esse carro e também, acho que em torno de 100, quase 150 mil para castração, para outras coisas que eles precisavam para o Centro de Bem-Estar Animal. E esse ano, só para a ABBC, que é uma outra associação que trabalha apenas com castração, eu fiz um repasse de R$282 mil para a castração. Então, você faça as contas Nossa, nós vamos ter um avanço muito grande com relação a castrações no município. Também temos esse impasse do semana passada, que tivemos aquela orientação do Tribunal de Contas, onde as emendas, provisoriamente, o prefeito não precisava acatar, mas ele acatou essa orientação, porque é apenas uma orientação, e suspendeu o pagamento das emendas impositivas das associações. As emendas que foram repassadas para o Executivo, para as secretarias do Executivo, essas ele está pagando normalmente, fazendo repasse normalmente. Mas para o terceiro setor, que são as entidades, eles cortaram provisoriamente o repasse dessas emendas impositivas, e nós estamos assim super apreensivos, porque todas as associações fizeram um programa, se planejaram para executar esses projetos, e agora eles tiveram que segurar justamente por falta do repasse desse dinheiro. Bom, emendas impositivas. O problema gerou certa polêmica aqui em Caçador, e existem várias posições com relação a emendas impositivas. Os vereadores, quase que todos, têm uma visão sobre emenda impositiva. Me parece que o prefeito Alencar Mendes tem uma outra visão. O Tribunal de Contas orientou que o prefeito parasse temporariamente com os repasses. Existe o posicionamento de que apenas orientou, o prefeito não poderia parar. Entretanto, o tribunal pode dizer assim: prefeito, eu orientei que parasse, o senhor não parou, vou encaminhar para o Ministério Público, vou acionar a Justiça. Então, o prefeito também tem seu pé no estribo com relação a emendas impositivas. A emenda impositiva não teve origem em Caçador, ela deriva de emendas impositivas no Congresso Nacional, implantadas por senadores e deputados federais. Mas emenda impositiva, a sociedade precisa. O assunto me parece que vai passar por análise e orientação no Tribunal de Contas, e o meu entendimento é que elas retornam. Não sei se haverá nova regulamentação. Esse é meu parecer. Tony, você é favorável a B ou C? A nenhum. Sou favorável que se façam todos os esforços possíveis para resolver essa situação. Como a gente sabe, né, em todas as cidades do Brasil, as emendas impositivas elas são repassadas sem problema nenhum. Me pergunto aqui, por que somente em Caçador? Por que somente em Caçador? Eu não tenho autorização para responder, mas chegou ao meu conhecimento que houve uma superexploração do assunto, que chegaram enxurradas de consulta ao Tribunal de Contas sobre o caso de Caçador, não fazendo para Caçador parar, mas outros municípios pedindo orientação. E o tribunal, antes de dar uma orientação para os demais municípios, resolveu sugerir a suspensão temporária para estudar, e me parece que para dar uma orientação geral em todos os municípios. Parece que é isso que aconteceu. Emendas impositivas, eu vou fazer uma matéria para o agora.scc.com.br, e quem sabe até traga um especialista aqui no podcast para falar sobre emenda impositiva. Lidiane, antes de nós encerrar, eu preciso que você dê uma palavrinha ali sobre a Procuradoria da Mulher na Câmara. O trabalho com as mulheres.
Então, a Procuradoria da Mulher, na verdade, Tony, todo mundo tem a visão da Procuradoria como ela sendo ligada simplesmente à violência doméstica, à violência contra a mulher. Que está muito na moda, né? Isso. Aliás, estamos no agosto lilás. Isso. Então, a Procuradoria da Mulher, ela tem outros braços. Ela não está simplesmente ligada à ponte entre a denunciante, a mulher vítima de violência e os órgãos responsáveis para o encaminhamento dessa mulher, seja pela delegacia, através do boletim de ocorrência, seja por tratamento psicológico, seja por qualquer outra veia, no sentido de que a gente vai fazer o encaminhamento para que ela busque o suporte que ela necessita para conseguir se desligar desse relacionamento. E que eu estive participando de uma palestra, de um curso que teve em Curitiba, e eu questionei a palestrante da seguinte maneira: dessas mulheres que vocês acolheram, quantas vocês conseguiram recuperar, tirar definitivamente desse relacionamento abusivo? Ela não me respondeu, sabe por quê? Porque a grande maioria das mulheres retornam para o agressor. Porque, assim, vínculo afetivo. Os delegados falam que, em muitos casos, delegadas, autoridades policiais falam que, em muitos casos, chega uma denúncia, vai lá e prende o agressor. 2 dias depois, aparece a mulher chorando na delegacia, no Ministério Público, para que não quer que fique na cadeia, que tire da cadeia. Tony, mas assim, a gente tem que respeitá-las, sabe por quê? Porque a gente tem que se colocar no lugar. Eu passei por um relacionamento abusivo. Eu fiquei 7 anos com um rapaz que não acrescentava em nada na minha vida. E eu sempre fui uma mulher instruída. Mas eu tinha uma ligação afetiva com esse rapaz que eu não conseguia me desligar dele, por mais que ele não valesse nada, que não agregasse em nada. E daí como que a gente explica um relacionamento desse? Daí chegou um momento lá, 7 anos depois, que eu disse: basta, agora eu não quero mais. Eu nunca mais voltei com o rapaz. Mas eu fiquei 7 anos com uma pessoa agressiva, violenta, que não ajudava nada financeiramente, nem emocionalmente, nem sexualmente, não era tudo aquilo, meu caro. E eu fiquei 7 anos com esse rapaz. Quer saber qual é o resumo? Há casos e casos. Por isso que eu te digo, eu não julgo. O que a gente tem que fazer é a gente dar suporte para essas mulheres. Principalmente o suporte psicológico, com profissionais que realmente consigam trabalhar. E o financeiro, meu caro. Como a gente está aí com esse projeto, porque, como eu te falei, a Procuradoria da Mulher ela tem um leque enorme para trabalhar. E, inclusive, a independência financeira. A gente está lançando um projeto agora, dia 6 de setembro, que é justamente voltado ao empreendedorismo feminino e social, onde a gente vai estar, usando um dos produtos, queira ou não, somos um polo industrial madeireiro aqui da nossa cidade, que somos referência a nível de Brasil, e que temos muito descarte de madeira. Então, nós vamos estar reaproveitando o descarte de madeira para produzir peças decorativas de luxo. A gente está lá com uma oficina dentro da Câmara de Vereadores. Nós estamos produzindo as peças pilotos que a gente vai lançar agora, dia 6 de setembro, lá na Câmara. E esse projeto visa o quê? A gente vai estar capacitando mulheres, elas vão estar sendo as multiplicadoras desse projeto nos bairros, onde a gente vai atender mulheres em situação de vulnerabilidade. A grande maioria delas são chefes de família, mulheres vítimas de violência, idosas, jovens que não estão conseguindo entrar para o mercado de trabalho e pessoas com deficiência no geral ou necessidades especiais. Então, a gente vai fazer um trabalho de capacitação, onde a gente vai estar oferecendo oficinas gratuitas, a gente vai estar oferecendo matéria-prima de forma gratuita, cedidas pelas empresas Tedesco e Frameporte aqui de Caçador, e a gente, então, vai estar levando nos bairros, a gente vai produzir, se ela consegue na oficina, ela vai, se ela não consegue, ela aprende, depois ela vai em casa à noite e produz. E depois a gente vai fazer feiras, a intenção é fazermos feiras mensais para a comercialização dessas peças, venda online, para que tudo que for vendido
vai voltar para essas mulheres. Tudo que ela produzir, o dinheiro é dela. 30% é para o projeto, para compra de material de uso coletivo, e 70% do valor da peça é dela. É para incrementar o orçamento dela, para justamente a gente dar independência e aumentar a renda familiar dessa mulher. E assim, as idosas, por exemplo, a minha mãe, ela está frequentando, nos ajudando. Para ela é uma terapia. Está indo pelo dinheiro, ela está indo para estar lá se sentindo útil, ocupada, conversando, enfim, interagindo com pessoas. Então, esse projeto, tenho absoluta certeza que a gente vai estar impactando a vida de muitas pessoas. Inclusive, por que a inclusão de pessoas com necessidades especiais? Porque eu conheci esse projeto com um casal de cegos, utilizando uma das matérias-primas que a gente está usando nesse projeto, lá de São Joaquim. Eles produzem essas peças, como eles são deficientes visuais, eles recebem um benefício do governo, e a comercialização dessas peças é para incrementar a renda deles. Então, é um trabalho que realmente vai fazer a diferença. E outra, a gente vai ter uma identidade visual do produto que nós temos aqui na nossa cidade. Porque até então, hoje, você precisa de você quer comprar uma lembrancinha, né, chamado de tal de souvenir, da nossa cidade não tem. Então, esse projeto, a gente está resgatando a cultura, a nossa história, porque nós vamos estar trabalhando, a gente está trabalhando com a matéria-prima daqui, que é a madeira e que é a indústria de papel e celulose também, fornecida pelo Tedesco, que é a fita Tusa. É isso, amigo. Eu e a Lidiane é assim, ó. Eu pergunto bastante, a Lidiane também fala bastante. Talvez um podcast só com uma hora alguma coisa seja insuficiente. Para frente a gente pensa um pouco diferente. Mas a Lidiane tem bagagem e eu tenho perguntas para ela para a gente falar aqui meio-dia, praticamente. Mas, Lidiane, eu gostaria de deixar o microfone aberto para você fazer as suas considerações finais, porque infelizmente ou felizmente tem um tempo e eu acredito que a gente está ali pendurado. Tony, então, primeiramente, quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de toda a minha história. Não, como você falou antes nos bastidores, você sempre foi muito lutadora, nunca foi fácil, nada para mim. Tive sempre que estar provando que eu era capaz. Nós, mulheres ainda, até falei na inauguração da Galeria Lilás, nós, mulheres, a gente tem que estar o tempo todo provando até muito mais do que os homens, que a gente tem capacidade, que a gente tem competência para estar ocupando uma função de poder, que hoje estou aí na vereança, mas nós, mulheres, se a gente soubesse o poder que a gente tem, uma vez que a gente é cerca de 52% do eleitorado, o cenário político seria totalmente desenhado de forma diferente. Então, mulheres, eu acho que precisamos de mais lideranças mulheres preparadas. Mulheres que estejam dando a sua contribuição para a nossa sociedade, não apenas laranja. Eu tenho absoluta certeza que no próximo ano, na próxima eleição, nós teremos um quadro de mulheres fortes, com capacidade igual ou até superior para competir de igualdade com os outros candidatos homens que estarão disputando as eleições no ano que vem. Porque você sabe que quando eu fui receber a minha diplomação, recebi junto com a diplomação uma intimação para responder um processo de cassação, justamente porque um outro partido alegava fraude na cota feminina, uma vez que uma das candidatas ela obteve apenas 4 votos nas eleições e, automaticamente, por conta disso, eu e o Ficali, se fôssemos cassados, nós perderíamos. E a única mulher eleita coincidiu de estar envolvida nesse processo, que sou eu, e poderia ter sido cassada justamente por conta de fraude na cota feminina, por questões de hoje em dia, muitos partidos ainda buscarem mulheres simplesmente para cumprir tabela, para preencher legenda, para poder estar concorrendo nas eleições. Seria isso. Muito obrigada, Tony. E realmente a gente tem muito o que falar para frente. Bom, obrigado, Lidiane. Eu conheço um pouco da tua história e eu não vou engrossar o discurso aqui, mas eu vou dizer para a Lidiane assim, ó, a luta continua. Sucesso para você. Muito grata.
Com muito carinho, eu abraço hoje mais um colaborador do nosso espaço no podcast All News, o podcast do Tony. Quase engasguei, viu? E é o Restaurante Carlinho, do meu amigo Ézio, ali próximo ao cemitério municipal. Alimentação de qualidade, feito por gente da família, com toda a higiene, com um preço acessível. E além de todas essas qualidades do Ézio Carlinho, é meu amigo. Obrigado, Ézio, pela confiança. O podcast All News retorna na próxima quarta-feira. Sempre às quartas, a partir das 14 horas, com uma entrevista interessante e importante para você, porque aqui nós só temos assuntos que interessam aos catarinenses. Abraço a todos e até a próxima quarta.